Oh, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom, mais uma manhã estarmos reunidos na casa de Deus, mais uma manhã termos essa oportunidade linda que o Senhor Jesus Ele nos dá, de podermos buscar a Ele, buscar a face dEle, de podermos aprender dEle, e glória a Deus por isso. Amém? Eu já vou pedir sem demora para distribuir os estudos para cada um de vocês, para que nós possamos, nessa manhã, aprender do nosso Deus, para que nós possamos nessa manhã crescer no conhecimento. Continuamos na nossa série Perfil Espiritual, e hoje nós vamos falar sobre o espírito de Lameque. Esse, com certeza, é um assunto muito importante. E a sua Bíblia você já pode abrir em Gênesis, capítulo de número 4, para que assim juntos possamos aprender do Senhor. Na semana passada, começando essa série de estudos, nós falamos sobre o espírito de Caim, aquele espírito da religião fria, aquele espírito que presta culto a Deus, mas aquilo que faz, por não ser pleno, não é recebido, não é aceito por Deus. O nosso culto não pode ser um culto frio. O nosso culto, a nossa maneira de se chegar a Deus, ela não pode ser de qualquer maneira. Porque a Bíblia diz que aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. A entrega tem que ser total. A entrega tem que ser plena. E hoje nós vamos avançar em mais um entendimento, vamos observar mais um comportamento que muitas vezes se faz presente na vida de pessoas. E se isso estiver presente na nossa, vamos refutar em nome de Jesus. Porque o que nós queremos realmente é viver e ser aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos aprender de Deus, vamos aprender do Senhor, vamos ao estudo, o espírito de Lameque, o orgulho que desafia a justiça de Deus. Gênesis 4, 23, leiam comigo por gentileza, diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Amém? Vamos ao estudo e eu começo a lhe explicar. A figura de Lameque surge no contexto, logo após Caim e Abel, de uma humanidade que começa a se afastar cada vez mais de Deus. Lameque representa um tipo de espírito que continua influenciando vidas hoje. O espírito da autoglorificação, da violência justificada e da rebeldia contra os princípios de Deus. Seu discurso orgulhoso mostra um homem que mata por motivos banais e se gaba disso diante da própria família, reinterpretando a justiça de Deus a seu favor. Amém? Quando nós olhamos para Lameque, ele era bisneto de Caim, daquele na qual nós tratamos semana passada e vimos que o espírito dele não era bom. Mas nós temos que entender, meus irmãos, a importância de nós caminharmos na presença de Deus. Porque um distúrbio de conduta da nossa vida vai afetar pessoas. Um distúrbio de conduta de um pai vai afetar direta
ou indiretamente o seu filho. Um desvio de conduta de um pastor vai direta ou indiretamente afetar vidas. Um desvio de conduta de cada um de nós, sem dúvida, vai direto ou indiretamente afetar as pessoas que caminham ao nosso lado, que trabalham conosco, que estão debaixo da nossa autoridade ou na qual nós estamos servindo juntamente com elas. Por isso, a nossa postura tem que ser uma postura firme cristã. E por isso é importante nós adentrarmos na palavra de Deus e buscarmos esse conhecimento pleno do Senhor nas nossas vidas, para sermos exatamente como Deus, Ele é. Isso é fundamental. Porque esse discurso de que eu sou desse jeito, é minha maneira de ser. Quando nós encontramos a Cristo Jesus, Ele nos transforma por completo. Volto a dizer que é o caso do endemoniado gadareno. Ele vivia nos cemitérios, nos sepulcros, ele vivia se ferindo com pedras, ninguém podia amansá-lo, ele vivia de dia e de noite, perambulando, foi preso muitas vezes, e ninguém via para aquele homem uma solução. Quando Jesus esteve diante dele, e Jesus repreendeu aqueles espíritos que estavam na vida dele, e não eram poucos, era uma legião. Aquele homem, quando se tornou liberto, a Bíblia diz que ele passou a estar assentado, vestido e em perfeito juízo. Então veja como que quando nós compreendemos as coisas espirituais e nós nos posicionamos para viver uma vida plena, o Senhor Jesus muda comportamentos, muda atitudes, muda pensamentos e muda por completo. Não é uma mudançazinha, é uma mudança por completo. O Lameque, ele vem dessa descendência já de Caim, e ele vem ciente de tudo aquilo que aconteceu com o seu bisavô. Ele vem ciente dos erros, do homicídio pela qual ele havia cometido. Ele vem ciente da justiça de Deus para com Caim. Só que para ele, por ser talvez alguém da sua família, ele preferiu distorcer os valores da justiça de Deus e criar os seus próprios valores. Ele resolveu tirar a direção bíblica para que ele pudesse agora trazer o seu próprio dito, trazer o seu próprio entendimento, tentar levar adiante agora aquilo na qual ele julgava ser certo, e não mais aquilo na qual Deus determinou desde o princípio que seria correto. E por isso esse estudo hoje é muito relevante para nós. Porque no mundo onde cada um pensa mandar no seu próprio nariz, ou querer mandar no seu próprio nariz, na minha vida mando eu, meu corpo, minhas regras. Então muitas vezes eu quero distorcer a verdade divina para trazer a minha verdade. E onde é que eu começo impondo isso? Dentro da minha casa, dentro do meu grupo de relacionamentos, dentro da minha congregação, com as pessoas que estão próximas a mim. E muitos, por não entenderem isso, acabam permitindo que esse espírito de Lameque venha e assole a sua própria vida. No versículo 19 de Gênesis, olha o que diz a Bíblia Sagrada. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Adá, e da outra era Zilá.
E Adá teve a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e violão. A gente aqui começa a ver a origem de muitas coisas. Aqui você tem a origem dos construtores, aqui você tem a origem dos músicos. Aqui você tem a origem de uma gama de trabalhadores. Mas veja algo que é interessante. Deus fez homem e mulher e mandou que eles multiplicassem e enchessem a terra. Agora nós vemos um homem que ele se casa com quantas mulheres? 2. Vamos ao estudo e a gente prossegue. Descendente de Caim, bisneto do primeiro assassino, primeiro polígamo da Bíblia, já demonstra um afastamento do plano original de Deus, que é a monogamia. Representa a cultura de pecado que se desenvolve fora da presença de Deus. O pecado não tratado nas gerações passadas se aprofunda nas futuras, se não houver arrependimento e uma aliança com Deus. Então Deus cria de uma forma, e agora o próprio homem, por conta dos seus desejos, ele faz com que as coisas sejam de uma outra forma. Então ele já vem de uma família problemática. Ele já vem de uma família aonde já tinha marcas e consequências de um pecado. E ao invés de procurar fazer a diferença, muito pelo contrário. Ele agora, por conta desse desvio, ele se desvia ainda mais. Agora, a monogamia, aquilo que Deus desde o princípio disse sobre o homem e a mulher, agora deixa de fazer sentido e uma nova regra passa a existir. E aí nós vemos agora a poligamia se fazer presente na história da humanidade. Onde um homem chamado Lameque não se contenta em ter uma mulher e agora quer ter 2 mulheres. Então quando você vê, por exemplo, Salomão sendo desvirtuado dos princípios por conta do amor das mulheres, aquilo que Salomão faz em tomar 1000 mulheres é um princípio oriundo do Senhor? É um princípio que vem oriundo de quem? De Lameque. De um desvio da verdade de Deus, na qual para os povos pagãos era uma coisa normal, mas anormal para o povo de Deus. Porque o povo de Deus não segue o princípio do mundo. O povo de Deus segue o princípio da palavra de Deus. Mas o Lameque fez. Mas o Lameque não é Deus. E o Lameque não agiu de acordo com a vontade de Deus. Então você veja, meu irmão, como que um pequeno desvio de conduta e de caráter pode trazer problemas. Porque tudo começa eu não querendo ser ou fazer o que Deus determina. Ah, mas qual o problema? Ele tinha uma mulher e quis ter 2. E ele teve 2 filhos, inclusive, com elas. Um deles, inclusive, o pai dos construtores, dos fabricadores de tenda. O outro, inclusive, o pai dos músicos. Porque aquele na qual desenvolveu a música. Mas a música já existia no céu. Ela não foi criada na terra. E inclusive aquele pela qual, meus irmãos, foi expulso do céu por se rebelar contra Deus, ele, à medida que ele caminhava, sons saíam e eram emitidos dele. Então você veja que o desvio da vontade de Deus traz sérios problemas. A ponto desse homem não só trazer a poligamia, mas esse homem criar uma nova justiça e criar novas regras, na qual, infelizmente, boa parte da humanidade passou a caminhar sobre elas.
a desenvolver a justiça humana, aquela na qual não importa quem vai prejudicar, desde que eu me sinta vingado e justificado por causa das minhas ações. Por isso que as pessoas dizem que quando a pessoa quer se vingar de algo ou de alguém, ela, meu irmão, vende a alma ao diabo, porque ela só quer alcançar o objetivo. Ela não importa quem ela vai ferir, quem ela vai machucar, os meios que ela vai usar, porque ela só simplesmente está pensando em si. E com isso, meu irmão, ela faz tudo o contrário àquilo na qual Deus ensina. Mas vamos avançar nesse entendimento. Vamos voltar ao versículo 23, e eu queria ler com você aqui. Diz: E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha só, ele traz para si as suas mulheres, e ele agora diz com orgulho, ele diz como se aquilo pela qual ele fizesse fosse algo pleno. Ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, porque eu matei um homem porque ele me feriu, e o outro apenas me pisou, e eu matei da mesma forma. Vamos ao estudo. Lameque se posiciona como centro da autoridade, chamando a atenção de suas esposas para se exibir. O espírito do orgulho fala alto. Ele deseja reconhecimento e reverência. Um dos sinais do espírito de Lameque hoje é a necessidade de se afirmar acima dos outros, até mesmo na violência ou no erro. Então aquilo que Lameque faz, exacerbando o seu orgulho, tentando mostrar a princípio às suas mulheres, que estavam ali em submissão a ele, dizendo: está vendo? É assim que se faz. Essa é a postura que se tem quando alguém tem alguma atitude contra a gente que a gente não gosta. Se me ferir, é dessa forma que faz, mata. Se simplesmente me pisar, mata. Se olhou torto para mim, mata. Se eu não gostei porque me repreendeu, mata. É assim que se faz, mulheres de Lameque. É essa a maneira que se faz, porque eu sou dessa maneira e assim o é. E quantas pessoas, meu irmão, infelizmente permitem com que esse espírito de Lameque, esse espírito de orgulho, tome conta das suas vidas. Por quê? Porque a pessoa tem a necessidade de se afirmar. Qual a minha diferença em relação a você por eu ser um pastor? Qual é a minha diferença em relação a você por eu ser o pastor? Eu sou melhor do que você? Eu sou melhor do que você? O fato de eu ser um pastor me faz ser alguém superior a você? Mas muitas vezes, por conta de um cargo que eu estou exercendo, por conta de um título que me é dado, muitas vezes eu tenho a necessidade de me afirmar. Outro dia eu fui num restaurante, e eu estava sentado com o dono do restaurante, e passou um senhor e falou assim para mim: tudo bem, fulano, tudo bem, ciclano? E aí, Glauber, tudo bem? Eu disse: tudo bem, prazer vê-lo. E aí o dono do restaurante falou assim: não é Glauber, é pastor Glauber. Eu disse: não, para com isso, é Glauber mesmo, meu nome é Glauber. Se você me perguntar como eu chamo, eu não vou dizer eu chamo pastor Glauber, eu vou dizer eu chamo Glauber. Eu não me sinto ofendido se me chamar pelo meu nome. Isso não me diminui, isso não me menospreza, eu não ligo para isso.
Não é o cargo que eu exerço que me faz ser melhor ou superior. Mas às vezes as pessoas têm um negócio. Eu sou o diretor. Eu sou o manager. Eu sou o CEO. Eu sou o CFO. Eu sou o... sei lá, tanta letra, né? Que hoje em dia o pessoal põe aí. Como se aquilo me fizesse ser melhor do que o outro. Mas às vezes eu tenho a necessidade. E às vezes as pessoas, elas se perdem um pouco em relação a isso. Isso é o espírito de Lameque. Porque o orgulho começa a prevalecer. Então, se eu me sinto que eu sou superior, eu faço tudo como eu quero, eu exerço tudo como deve ser, e todo mundo é obrigado a fazer o que eu estou falando, e ai de quem fizer contrário a mim. Isso é uma distorção da verdade de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, todos nós que somos do Senhor, nós reconhecemos uma autoridade. Uma pessoa, ela não precisa se impor quando ela tem autoridade. Automaticamente isso é reconhecido pelas outras pessoas. Quando eu reconheço uma autoridade, eu tenho respeito por ela. Mas quando ela quer se impor para mostrar que tem autoridade, ela não vai ter o meu respeito. É por isso que muita gente, quando sai de um lugar e vai para o outro, ela não carrega o título junto, ela tem o título enquanto ela está em um lugar. Se eu sou diretor da empresa A e eu vou trabalhar na empresa B, eu não vou ser diretor na empresa B. A não ser que me seja dado aquele título. Mas às vezes eu tenho dificuldade de compreender isso. Eu tenho dificuldade de compreender isso. É como, por exemplo, um pregador. Muitas vezes a pessoa, ela está exercendo uma função pastoral. Então ela é chamada de pastor. Mas muitas vezes essa mesma pessoa vai deixar de exercer essa função pastoral e vai ser colocada para exercer outra coisa. Qual a dificuldade de deixá-la de chamar de pastor e chamar de irmão? Mas às vezes eu tenho essa dificuldade, porque a minha vaidade está com o meu posto. E eu quero colocar isso à frente de todas as coisas. Isso é uma bobeira muito grande, meus irmãos. Mas quando o espírito de Lameque se faz presente na minha vida, o orgulho está à frente de todas as coisas. Eu me gabo pelo diploma que eu tenho na parede. Eu me gabo pelas habilidades na qual eu tenho. Eu me gabo por algumas conquistas na qual eu consegui. Mas a verdade é que eu nunca conseguiria nada se não fosse pelo Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado na batalha, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Você entende isso? Então é por Ele, meu irmão. É para Ele. É na dependência dEle. Amém? Continuando o verso 23. Volta lá porque aqui tem coisas importantes. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. O orgulho se fazendo presente. E aí ele continua, ó. Porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Vamos ao estudo e eu explico. Lameque pratica vingança extrema e desproporcional. Ele mata por pequenas ofensas e se orgulha da violência praticada. Espírito de ira, de brutalidade e de ausência de misericórdia. Quantos hoje reagem com agressividade a pequenas situações? O espírito de Lameque promove a cultura da vingança, do olho por olho, ignorando o quê? O perdão. Há algo, meus irmãos, que nós precisamos entender. Lá atrás, as pessoas tinham essa visão. É olho por olho e dente. Quando Jesus vem, Jesus mostra a diferença. Jesus, ele diz, se alguém bater na sua face, faça o quê? Da outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande quantas?
Duas. Não é mais olho por olho e dente por dente. Porque isso é um princípio que lá de trás foi absorvido. Por conta de muitas vezes eu me senti afrontado por causa de pequenas coisas. E ao invés de eu conseguir perdoar, ao invés de eu conseguir me entender, ao invés de eu conseguir conversar, ao invés de eu tentar resolver, eu quero a todo custo fazer o quê? Me vingar. Só que a desproporção pela qual eu faço, ela é grande. Ele me feriu, eu mato. Ele me pisou, eu mato. Então não há exatamente uma dosimetria dessa questão, porque simplesmente o valor é maior. O que isso me prejudicou? Mas eu quero ver o fim dessa pessoa. E quantos carregam esse desejo de vingança? Se vinha a notícia, passou um carro e atropelou, a pessoa ainda dá até glória a Deus. Está vendo? Teve o que mereceu, bem feito. Um filho de Deus não tem esse sentimento no coração, meu irmão. Porque o que nós ganhamos com isso? Fala para mim. O que nós ganhamos com isso? Meu irmão, quantas vezes aqui nesse país você começou algo e alguém se aproximou e você ajudou essa pessoa, você estendeu a mão para essa pessoa, você ensinou essa pessoa. E essa pessoa tem o direito de poder sair, ter lá um negócio dela, fazer o que quer. Só que o que ela faz? Ela não quer sair para ter o negócio dela, ela quer sair e quer tirar todos os seus clientes. Ela não quer sair para poder, eu vou abrir uma nova companhia, ok, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou muito grato porque você me ajudou, eu sou muito grato porque você me ensinou, mas eu quero agora ter o meu próprio negócio, e eu vou para tal região, eu vou começar do zero, tal, e se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Com certeza, essa pessoa que trabalhou e que ensinou vai dizer, pô, conta comigo. Eu até se tiver alguns clientes para aquele lado lá, eu vou mandar para você. Mas a pessoa, ela faz isso? Ela fala assim, ele me explorou, ele me usou, ele ganhava em cima de mim. Aí ela pega toda a tua lista de contatos, e ao invés dela trabalhar no campo para poder conseguir novo, o que ela faz? Ela liga para todos os seus. Só quero dizer para você que eu não estou mais trabalhando, o serviço da empresa dele é excelente, mas quero dizer que eu estou à sua disposição. Aí você, não, eu não falei mal, eu até liguei para a pessoa e eu falei, não, que o seu serviço é excelente, eu até elogiei você. Mas o que essa pessoa está fazendo? Ela está plantando aquela sementinha. Porque se a outra pessoa do outro lado abrir um pouquinho para a conversa, aí o veneno vai ser inserido. Então, meu irmão, esse sentimento é aquele que tem. É igual aquela pessoa, por exemplo, que sai da igreja. Meu irmão, quando eu saio da igreja e eu vou para um lugar onde Deus me dirige, eu vou olhar para trás? Eu vou manter vínculo com aquele lugar? Mas quando eu saio de um lugar e eu não consigo me desvencilhar daquele lugar, foi porque Deus me conduziu? Não. Mas é porque eu tomei uma ação baseada na ira, no medo, no sentimento, seja o que for, e eu estou preso. Então, aí não é divino, aí é espírito de Lameque. Porque eu quero que as coisas caminhem, as coisas que são de Deus são diferentes, porque o que é de Deus me leve para frente, o que é de Deus me leva a ter paz, o que é de Deus me leva a ter harmonia. O que é de Deus me faz progredir, prosperar e ter tranquilidade. Não me faz agir de forma diferente. Mas quando não é de Deus, meu irmão, eu quero saber o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá na minha empresa? E será que eles conseguiram fechar aquele outro contrato? Você não saiu porque disse que tinha que tal. Então por que está preocupado com os contratos que a outra empresa tem? Por que ainda está preocupado com o que está acontecendo lá dentro? Vai para frente. Avança. Mas você veja, meu irmão, que como muitas vezes o espírito de Lameque se faz presente, porque eu quero que as coisas sejam enquanto eu não ver o fim, enquanto eu não ver aquilo acabar, enquanto eu não ver, não é o meu discurso, é na verdade a essência do meu coração. Isso é ruim. Então veja como a ação de Lameque é desproporcional. E hoje nós vemos claramente, meus irmãos,
Quantos estão reagindo dessa forma? Com agressividade a essas questões? Porque se sentem injustiçados, porque se sentem magoados, porque se sentem... Então eu quero de toda forma mostrar. E eu quero que todo mundo saiba. Ó mulheres de Lameque, ó meu marido, você vai ver. Ó esposa, deixa eu falar para você. Meus filhos, olha só, vocês vão ver com os olhos de vocês. Vai ter paga isso aqui. Então eu começo a contaminar quem está perto com o meu discurso. Baseado exatamente em um orgulho e em um desrespeito àquilo na qual se fez presente na minha vida e eu deixei adentrar no meu coração. E continuando, verso 24 agora. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Vamos ao estudo. Deus colocou um sinal de proteção em Caim, como uma medida de graça para impedir ciclos de morte, não como aprovação. Lameque distorce essa justiça para se colocar acima da correção. Ele se auto-justifica. Esse espírito ainda opera em pessoas que usam a Bíblia para justificar os seus erros, a sua rebeldia ou o seu estilo de vida. Vamos voltar um pouquinho em Gênesis capítulo 4, para a gente entender do que é que Lameque está se referindo. Logo depois que Caim ele mata Abel, olha só o que acontece. Deus dá uma sentença para Caim. E a atitude de Caim trouxe um peso para a terra e para todos os lavradores da terra. Versículo de número 10 diz: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém? Vamos entender o contexto disso. O Caim mata o irmão. Deus o questiona por causa disso. Caim não se arrepende de ter matado o irmão. Caim não manifesta arrependimento pelo erro. Da mesma forma que os seus pais não mostraram arrependimento diante de terem comido do fruto. Está vendo como as nossas ações influenciam? Está vendo como as nossas atitudes influenciam? Direto ou indiretamente, todos nós temos responsabilidade. Porque as nossas atitudes influenciam, direta ou indiretamente. Cada postura que eu tenho, meu irmão, pode ou levantar ou pode derrubar. Então, da mesma forma que lá atrás não aconteceu um arrependimento sincero, porque o Adão não se arrependeu, quando Deus o questiona, o que ele faz? Foi a mulher que o Senhor me deste. Quando agora ele questiona Caim, Caim não tem arrependimento. Caim apenas disse: olha, eu vou viver longe da tua presença e qualquer pessoa que me vê vai me matar. O Caim já se posiciona, como é que seria a vida dele. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia,
para que não continuasse o homicídio na terra, Deus fala: eu vou pôr uma marca em você, Caim, para que se alguém lhe matar, será castigado 7 vezes. Deus não fez uma marca para honrar Caim. Deus não fez uma marca para exaltar uma atitude de Caim, ou fez uma marca justificando o erro de Caim. Não foi isso. O que Deus ele faz é pôr uma marca para que as pessoas, quando vissem Caim, não fossem como ele, não agissem como ele, e não pagassem com a mesma moeda. Só que na cabeça do seu bisneto, na cabeça de Lameque, se Caim foi vingado por ter matado 7 vezes, o Lameque, por ter matado, será vingado quantas? 70 vezes, se alguém fizer mal para ele. Ou seja, ele distorceu completamente a verdade e a justiça de Deus. Ele mudou completamente o porquê das coisas. Ele estava dizendo: se o Caim matou e alguém matar o Caim vai ser vingado 7 vezes, eu que matei sem motivo nenhum, só porque me feriu ou me pisou, se alguém fizer alguma coisa para mim, vai ser castigado 70 vezes. Então veja, meus irmãos, como é na verdade o espírito de Lameque. Ele faz com que a verdade de Deus seja distorcida, para tentar justificar as suas atitudes. E por não ter princípios espirituais sólidos, até mesmo faz isso de cara descarada com a verdade de Deus. É eu querer usar a Bíblia Sagrada para justificar os meus erros. Eu tenho 2 mulheres, porque o Davi, que foi segundo o coração de Deus, teve várias. Davi teve várias mulheres? Teve, é verdade. Davi era segundo o coração de Deus? Era. Mas Deus aprovou esse monte de mulher que ele teve? Não. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Então veja que é muito fácil eu querer fazer com que a Bíblia Sagrada seja usada de acordo com aquilo que eu quero. Como, por exemplo, algumas seitas. Existe uma seita por aí que eles usam aquele texto de Tito que diz: tudo é puro para os que são puros. E aí o que eles fazem? Praticam orgias no culto. E se alguém falar alguma coisa, fala que a mente de vocês é que não é pura, porque nós somos puros, e tudo é puro para quem é puro. A Bíblia está querendo dizer isso, meus irmãos? É claro que não. Até porque a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher e eu a cobiçar no meu coração, é como se eu já tivesse me prostituído com ela, cometido adultério. Olha que coisa séria. Então, qual é a mulher que eu tenho que olhar? Para a minha. E cada um tem que olhar para a sua. E glória a Deus por isso. E não ficar nesse negócio, desejando aquilo que não é meu e não estando satisfeito com aquilo na qual eu tenho. Mas muitas vezes, meu irmão, é muito fácil eu pegar textos da Bíblia Sagrada e querer justificar as minhas ações. E está cheio de gente fazendo isso. Está cheio de gente fazendo isso. Quantos princípios bíblicos se perderam ao longo do tempo e da história? Quantos se perderam ao longo do tempo e da história? E que às vezes hoje nós aceitamos como se fossem normais pelo simples discurso. Ah, mas não é por causa disso que eu vou para o inferno, né? Não é por causa disso que eu vou deixar de ir para o céu, não é? Não sei. Jesus falou assim, ó, naquele dia muitos no meu nome curaram, expulsaram demônios e não vão entrar. Se fez até grandes obras aos olhos dos homens e não vai entrar, imagina os princípios que foram quebrados. Eu prefiro não arriscar.
Eu não estou querendo pagar para ver. Porque hoje Jesus é meu advogado. Mas no grande dia, ele será o meu juiz. Eu prefiro não arriscar. Prefiro caminhar direitinho. Então o espírito de Lameque se faz dessa forma. Quando eu tento de alguma forma justificar algo. E aí eu quero muitas vezes usar princípios. A gente vive hoje em dia muito disso. As pessoas, para se auto-justificarem, elas pegam trechos de mensagens, e trechos de mensagens elas mandam para outras pessoas, para dizer, olha que benção. Elas pegam trechinhos e vão encaminhando para as pessoas. Mas simplesmente para tentar mostrar para as pessoas que elas encontraram alguém que pensa como elas. Só que como diz aquela pessoa que é um pouquinho mais estudada, né? Pastor Messias ficou anos lá estudando teologia lá, né? Fazendo cursos, aprendendo. Como que é texto sem contexto? É pretexto, né? Então, não adianta. O texto sem contexto é simplesmente o quê? Um pretexto. Então eu me auto-justifico, isso é espírito de Lameque. Ele distorce a verdade divina simplesmente para o seu próprio benefício, fazendo com que o orgulho seja a raiz de tudo isso, fazendo com que aquilo que desde o princípio Deus estabeleceu por um propósito, seja visto a partir de então por outro propósito. Romanos 12, 19 diz algo importante para mim e para você. Marca Gênesis que a gente já volta. Romanos, capítulo de número 12, verso 19. Diz assim o texto sagrado, Romanos, capítulo 12, versos 19. Romanos 12, 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz quem? Então pronto, meu irmão. A vingança não provém de nós. A vingança vem de quem? Do Senhor. Ai daquele que se levanta contra um escolhido, um ungido de Deus, meu irmão. Não é alguém que tem um título, que tem um cargo, mas é alguém que é alguém ungido de Deus. Alguém que caminha na presença de Deus. Alguém que verdadeiramente serve e tem princípios do Senhor na sua vida. Às vezes as pessoas usam isso para falar em relação a membros de um clérigo ministerial. Não se levanta contra o ungido do Senhor. Mas não é porque tem um título que está sendo ungido de Deus, porque muitas vezes não está não, meu irmão. Está longe, está igual Saul, tinha uma unção, só que diante de Deus, aquilo em nada era a mesma coisa. Por quê? Porque já havia desprendido todos os princípios do Senhor, estava vulnerável. Ungido de Deus é aquela pessoa que caminha na plenitude do Senhor, que tem o óleo fresco sobre a sua cabeça, porque é alguém santo, alguém de oração, alguém de consagração, alguém de perseverança, alguém que respeita os princípios da palavra. E quando a pessoa está assim, ela não se preocupa com isso, porque louco é aquele que tentar fazer alguma coisa contra ela, ele caminha tranquilo, porque ele sabe que quem a justifica, quem é? É o Senhor. Fazem mal contra você, não vai falar nada? Vou não. Você não vai expor o fato, você não vai se pronunciar? Não. O justo de Deus não se justifica, meu irmão. Quem é que o justifica? O Senhor. Não fiz nada de errado. Não fiz nada de maldade. Não agi de forma errônea para com ninguém. Não fiz nada para prejudicar ninguém. Não. Vou ficar tranquilo. Porque a vingança pertence a quem? Senhor. Eu sou de Deus. Aí daquele, meu irmão, que tramar alguma coisa ou tentar, não estou preocupado não. Há um Deus nos céus que vê todas as coisas. Há um Deus nos céus que conhece todas as coisas. A mão de Deus vai... Para com isso, meu irmão.
Ah, de besteira. Deus não é o vingador do futuro, não. Deus não é aquele capanga que vai... Não é dessa forma não, meu irmão. Fique em paz. Respira fundo. Não deixa entrar no teu coração, não. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 20. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso 20. Tiago, capítulo de número 1, verso 20. Tiago, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz Tiago 1, 20. Porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Não é a ira do homem que vai... Não é isso, meu irmão. Deus cuida dos seus. Fique em paz. Fique em paz. Não permita com que o espírito de Lameque assole o seu coração. Fique na presença de Deus, ore. Porque o espírito de Lameque, ele precisa se auto-justificar. Então ele reúne a mulher, ele reúne os filhos, ele reúne a família, ele reúne quem está próximo. Ele tenta se auto-justificar. E ele tenta impor questões diferentes do que diz a verdade de Deus. O espírito de Lameque não habita na nossa vida. E nunca habitará na nossa vida. Porque nós somos do Senhor. Nós rejeitamos esse espírito hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Continuando, meus irmãos. Um alerta espiritual. Isso é importante. O espírito de Lameque é um espírito de orgulho, de vingança, de autodefesa e de distorção da justiça. Ele rejeita a dependência de Deus e confia em sua própria força. Ele se gaba de pecados como se fossem virtudes. Esse é o espírito de Lameque. E quando você observar isso na vida de uma pessoa, você pode ter certeza. Essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa precisa de ajuda espiritual. Porque essa pessoa, ela é assim. Essa é aquela pessoa que todo lugar onde ela vai, ela consegue tirar todas as pessoas em volta dela da casa de Deus e de servir a Deus. Todo mundo que se aproxima dessa pessoa no meio do caminho desanima, no meio do caminho, por quê? Porque o espírito de Lameque opera na vida dela. E ela influencia as pessoas que estão próximas a ela por isso. Por conta exatamente desse orgulho, dessa autodefesa e dessa distorção da justiça. Só que é uma coisa que é verdade. Provérbios 16, 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 16, verso 8. Provérbios 16, 8. E por que é importante nós compreendermos isso? E quando você vê isso, você precisa orar, você precisa colocar diante de Deus, mas não é você que vai fazer com as suas forças que isso mude na vida da pessoa. É só Deus que tem o poder de fazer. Por isso que a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Por quê? Porque toda vez que a palavra de Deus ela é infringida, aquilo que a palavra de Deus trata sobre aquele assunto vai se cumprir. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa é a justiça e a vingança de Deus. Por quê? Porque ela saiu da palavra, ela deixou de ter a proteção de Deus. Aquilo que Deus determinou que seria, assim o é. A sentença já está dada, esse que é o ponto. A sentença já está estabelecida. Porque a Bíblia Sagrada mostra exatamente, quando eu acerto, o que eu tenho. A Bíblia diz, se ouvires a minha voz e obedeceres aos meus mandamentos e fizerem o que eu vos digo, essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas se você não obedecer, fizer diferente do que eu disse, essas maldições virão e te alcançarão. A sentença já está dada. Ali a justiça de Deus se manifesta. Então olha o que diz Provérbios 16, 18. Diz assim, ó. A soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito procede o quê? A quebra. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com quem? Com os soberbos. Pronto. Obrigado, Jesus.
porque o Senhor hoje me desperta para essa verdade. Esse espírito de Lameque não vai estar na minha vida. Deus, se está um orgulho próprio em mim, hoje sai em nome de Jesus. Se eu estou tentando me auto-justificar, ou tentar muitas vezes, tentar cobertar coisas que não estão boas na minha vida, Deus, hoje isso está quebrado em nome de Jesus. Eu não vou distorcer a verdade em mentira, não. Eu não vou tentar auto-justificar o que diz a tua palavra, mas eu vou reconhecer, se a tua palavra fala para fazer e eu não estou fazendo, Deus, eu estou errado, me perdoa. Eu não vou tentar impor goela abaixo que eu estou fazendo certo, mas eu vou fazer o que é certo. Eu fui chamado para trabalhar de 8 da manhã às 4 da tarde. Eu não vou continuar chegando 8h05, 8h10 e me auto-justificando. Não. O que eu vou fazer? Eu vou chegar a partir 8 a partir de amanhã e eu vou trabalhar o que eu fui pago para trabalhar em nome de Jesus. Eu tenho um ministério que foi confiado na minha mão, então eu vou parar de dar desculpa do porquê a coisa não está acontecendo, e não está acontecendo é porque eu não estou fazendo, e eu vou passar a fazer em nome de Jesus. Seguir a orientação que me é dada, porque aí vai acontecer. Aí as coisas vão fluir. Aí eu vou conseguir ver a glória de Deus se manifestar. Aí eu vou ver o resultado das coisas acontecerem de uma forma plena. Continuando no nosso estudo. Alguns pontos de forma prática. Primeiro, você se orgulha de atitudes que ferem os outros? Isso é uma resposta que eu e você temos que dar agora. Você se orgulha de atitudes que ferem os outros? Quando a gente faz algo que está machucando uma pessoa, nós nos sentimos bem? Outra coisa que a gente precisa responder. Tem justificado ações erradas com argumentos espirituais ou pessoais? A gente está usando de justificação para justificar o injustificável? Para tentar cobertar aquilo que no fundo nós sabemos que não está correto? E terceiro, sente-se na razão mesmo quando erra? Por que é importante responder essas questões? Porque se a gente respondeu sim para qualquer uma delas, a gente precisa mandar embora esse espírito de Lameque que está na nossa vida. A gente precisa mandar embora esse espírito de Lameque que está tentando dominar o nosso coração. Porque nós não vamos ter prazer no erro, não vamos mudar a verdade de Deus em mentira ou mudar a justiça do Senhor. E não vamos ser aqueles que querem ver o mal do próximo, seja quem for, mesmo daquele que quer o mal da gente. Porque nós aprendemos diferente com o Senhor. Nós não aprendemos pagar o mal com o mal. Nós aprendemos fazer o bem, mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal. É diferente. Porque nós temos Deus ao nosso lado. Meu irmão, Jesus é diferente, vida cristã é diferente. Continuando no estudo. Jesus oferece um caminho oposto ao caminho de Lameque. Vamos ler Mateus 11, 29? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha como Jesus tem o melhor para nós. Mateus 11, 29. O que diz, meus irmãos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, o que é? É leve. Então olha como é o nosso Senhor Jesus. Que história é essa? Me pisou, eu mato. Me feriu, eu mato. Não. Eu vou tomar o jugo de Jesus. Não vou ficar carregando no meu coração esse espírito de Lameque, não. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, criando histórias, querendo fazer com que a minha família acredite em coisas que não são verdades, tentando criar um discurso para todo mundo que está perto se compadecer da minha vida e me apoiar nos meus erros, nas minhas falhas. Não, não. Eu vou aprender de Jesus. Porque se o espírito de Lameque estiver na minha vida, eu vou carregar o peso. Mas se o espírito de Jesus estiver na minha vida, eu vou ter a liberdade. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave.
eu vou poder andar na rua, olhar para todo mundo, conversar com todo mundo, eu vou poder ver pessoas, não vou ficar incomodado em ver pessoas no mesmo ambiente que eu estou, ao contrário, eu vou ter paz no meu coração. Amém? Continua no estudo. A justiça de Deus é restauradora, ela não é destrutiva. O Lameque diz 70 vezes 7 será vingança. Mas quando Jesus trata do pecado lá em Mateus 18, 22, vamos ler o que está escrito? Mateus, capítulo 18, verso 22. Olha só. Mateus 18, 22. O Pedro está perguntando: Senhor, quantas vezes se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? 7? E aí olha só o que Jesus responde. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até o quê? O que foi que falou lá atrás o Lameque? Quem matar Caim será vingado 7, mas quem matar Lameque será 70 vezes vingado. E Jesus está dizendo: quantas vezes eu perdoo? E aí Jesus está dizendo quantas? 70 vezes? Porque o espírito de Lameque quer a destruição, o espírito de Deus quer a salvação, quer a reconciliação, quer a unidade, quer o amor. Para a gente terminar, meu irmão, que sejamos libertos do espírito de Lameque e revestidos do espírito de Cristo, que perdoa, que ama e confia na justiça do Pai. Amém? Eu quero o espírito de Deus na minha vida. Mas se tiver alguma coisa de Lameque hoje, vai sair em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? E no próximo domingo, nós vamos falar sobre o espírito de Nimrod. Quem já ouviu falar de Nimrod aqui? Levanta a mão. Ixi, só 4 pessoas? Senhor da glória. Nós vamos falar sobre Nimrod. Tem na Bíblia, pastor? Tem. Semana que vem, a gente trata sobre o espírito de Nimrod. Diga graças a Deus. Meu irmão, não perde essa série. Você vai sair dessa igreja daqui a alguns dias, olha, pleno e pronto. Coração aberto, transformado. Vida abundante. Glória a Jesus por isso. Põe a mão assim no coração, meu irmão, fecha os olhos. Esse é um momento muito sério e um momento muito importante. Eu oro com o pastor Gilbert, com o pastor Messias, porque nós vamos travar uma batalha contra esse espírito de Lameque aqui agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença. O nosso coração, meu Deus, está aberto e a nossa confiança está no Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado por esse entendimento que acabamos de receber, porque a tua palavra é libertadora. Da mesma forma, meu Deus, como aprendemos a identificar o espírito de Caim pelo comportamento, nós agora aprendemos a identificar esse espírito de Lameque. Porque esse mesmo espírito mau que atuou na vida de Lameque, hoje tem tentado atuar na vida do teu povo. Mas hoje, Senhor, nós passamos a enxergar muitas coisas e entender verdadeiramente o que está por detrás de algumas ações e de algumas atitudes. E nós não toleraremos isso na nossa vida. Nós não aceitaremos isso na nossa vida. Por isso, Senhor, nós nesta hora, nós nos unimos em fé aqui nesse altar, nós levantamos a nossa voz, porque, meu Deus, nós rejeitamos qualquer espírito de Lameque que possa estar na nossa vida, qualquer espírito de orgulho, de autossuficiência, qualquer espírito de autojustificação, qualquer espírito de orgulho, de ira ou de vingança.
qualquer espírito, meu Deus, que faz com que a verdade divina seja distorcida, ou até mesmo nos leva, meu Deus, a criarmos retóricas diante dos nossos familiares, para que eles, meu Deus, comprem a nossa história e acreditem que o dito humano é verdade, desprezando aquilo que a tua palavra diz. Senhor, nós nos unimos em fé nesta hora e levantamos a nossa voz, porque hoje, meu Deus, essa ação do inferno cai por terra em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, é calçado na Tua palavra, ó Deus, que nós erguemos a nossa voz nesta manhã. Pai, nós aprendemos, ó Deus, que nós devemos de ter o Espírito de Cristo, não o Espírito de Lameque. E por isso, ó Deus, aqui está o Teu povo, meu Deus, que abre a Tua boca nesta manhã. Meu Deus, esse povo que ergue a Tua voz, meu Deus, dizendo, ó Pai, que é necessário, Pai, me esvaziar de mim mesmo. É necessário, meu Deus, largar as coisas do mundo, meu Deus, os meus pensamentos, para que o Teu Espírito possa me encher. E por isso, ó Deus, o Senhor mesmo é quem fala, não pode deitar vinho novo em odre velho. É necessário, meu Deus, que esse odre velho, esses pensamentos contrários, essas coisas, meu Deus, que são maquinadas contra nós mesmos, esses pensamentos vis, esses pensamentos perversos, aonde, meu Deus, habita dentro de cada um de nós, é preciso, meu Deus, ser retirado, e é no poder que há no Teu nome, Cristo, o nome que está sobre todo nome, aquele que foi nos dado para inspiração, para revelação, para que nós podemos, meu Deus, ouvir, meu Deus, a voz do Senhor. E todo aquele, meu Deus, que está atormentado, todo aquele, meu Deus, que sente prazer nas coisas do mal, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós liberamos uma palavra poderosa nesta manhã, uma palavra, meu Deus, de libertação, uma palavra, meu Deus, de libertar o entendimento do povo, pois o povo é levado cativo, ó Deus, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Mas hoje, meu Deus, nós entendemos, o conhecimento chegou até nós. Então, igreja, é um tempo de se libertar das coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que para frente apontam, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre nós. Sim, meu Deus, nós repreendemos toda a obra do inferno que tem alojado nessas vidas. Pai, nós sabemos que o espírito de Lameque tem reinado em muitas pessoas, em muitas famílias, tem reinado em empresas, tem reinado, ó Deus, em comunidades. Pai, nós lhe pedimos que essa manhã, como nos aprendemos, é o poder da Tua palavra que vai fazer a diferença, é o poder da restauração do entendimento, para que nós possamos separar todo o mal, ó Deus. Sai daí, força de Lameque. Sai dessa família, desse casamento, esse casamento, ó Deus, que tem reinado o espírito da confusão, o espírito da vingança, o espírito do toma cá, dá lá. Meu Deus, dá um basta sobre isso. Lameque tem reinado por séculos nessa geração, por séculos nesta vida, mas nós cremos que o Senhor quer começar algo novo. O Senhor quer começar algo novo na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste casamento, deste relacionamento, dessa amizade. Pai, traz algo novo. Despedaça todo jugo através da Tua palavra. É a Tua palavra que tem poder de trazer mudança. É o renovo do Teu Espírito que vem renovar as mentes. Por isso eu lhe peço, Deus, traga um renovo espiritual, traga uma mudança de mentalidade sobre a Tua igreja, uma mudança, Deus, que só a Tua palavra pode fazer. É a palavra que vivifica, é a palavra que muda, é a palavra que traz à existência aquilo que o homem e a mulher não conseguem fazer pela conta própria, porque já tentou 1000 vezes, já tentou todas as vezes e tem fracassado. Mas é o Deus que opera no nosso meio nesta manhã, que tem poder para mudar a vida, para mudar o caminho, para mudar a direção. Por isso eu lhe peço, Deus, dá um basta. Tira todo espírito de Lameque, tira o espírito de confusão deste homem que está ouvindo vozes estranhas, porque está confuso com o sentimento, não sabe para onde ir, não sabe quando quer ir, não sabe quando vai fazer, ou que deixa de fazer. Ele está confuso, Deus, porque o espírito de Lameque tem entrado aí, tem entrado no sentimento, tem entrado no coração. Oh Deus, faz algo, muda a história desse relacionamento. Este homem que está pensando em se separar, essa mulher que está pensando de abandonar o lar,
esse espírito de Lameque que tem entrado, trazendo a divisão, trazendo confusão, trazendo, ó Deus, tudo aquilo de mal. Pai, eu lhe peço, faz algo novo, move no meio da tua igreja todo espírito de Lameque, todo espírito de confusão. Traz clareza para a tua igreja, para este homem, para esta mulher, para cada um de nós. Queremos ver, ó Deus, com os olhos espirituais. Traz o colírio espiritual e pinga sobre esta pessoa, ó Deus, para que ela não possa ver mais escuridão, mas que ela possa ver clareza sobre este altar, clareza da tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor vai fazer algo novo, por isso nós entramos em batalha, por isso nós vamos pelejar um pouco mais, por isso nós como igreja não vamos abaixar a nossa cabeça, não vamos abaixar a nossa visão, nós vamos caminhar diante de Ti, vamos caminhar diante da Tua palavra. Por isso eu lhe peço, Deus, limpa do nosso meio, limpa do meio da Tua igreja todo espírito de Lameque que tem trago confusão, divisão, que tem trago, ó Deus, tudo aquilo que faz mal à tua igreja. Por isso eu lhe peço, ó Deus, move em nós. Faça isso, Senhor. Faça isso, Pai. Nós clamamos a Ti hoje. Limpa a nossa vida. Limpa a vida dos nossos irmãos. Para que em nome de Jesus, Senhor, possamos avançar. Que a justiça do Senhor prevaleça. Que a vontade do Senhor prevaleça. Que a bondade do Senhor prevaleça. E que sejamos plenos, Pai, em nome de Jesus. Que esse marido seja pleno, que essa mulher seja plena, que esse pai seja pleno, que essa mãe seja plena, que esse jovem seja pleno. Isso para a Tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.